Quando nós falamos em participação do cidadão, a primeira coisa que talvez a gente pense seja nessas manifestações populares, que acontecem com muita frequência. É o cidadão que sai à rua para reclamar contra salário, contra transportes, contra a corrupção, para pleitear impeachment ou combater a ideia de impeachment, como aconteceu na época da Dilma Rousseff. Mas isso são manifestações espontâneas que não estão oficializadas. Mas existe a participação política, que está aqui prevista na Constituição, que se exerce por meio do voto, e a participação que interessa mais para nós, para o direito administrativo, é a participação na gestão e no controle da administração pública, além da participação do cidadão na fixação de políticas públicas. A participação na gestão abrange situações em que o particular, agindo como particular, atua dentro da administração pública. Ele participa de órgãos de decisão, de órgãos consultivos, de órgãos de controle. E isto acontece com muita frequência, essa já é uma participação oficializada, que tem previsão em leis, em decretos, e que dá fundamento legal. Então, nós temos, por exemplo, a própria Constituição prevê a participação, a gestão democrática da Seguridade Social, a gestão democrática da saúde, a gestão democrática do ensino, são órgãos, são atividades da administração pública em que a participação do cidadão é obrigatória, é prevista em lei. Depois nós temos a participação no controle, que se insere na ideia de controle social, porque é o controle da sociedade voltada para a atuação do poder público. E aí, existem vários instrumentos de atuação para o cidadão. Ele atua através do direito de defesa, do direito de contraditório, do direito de recorrer, da possibilidade de impugnar as decisões da administração pública, de participar de órgãos de consulta, de audiências públicas, enfim, é um tipo de participação no controle da administração pública. E existe também a participação na fixação de políticas públicas, que ocorre também, às vezes, com previsão constitucional, como está, por exemplo, previsto no artigo 187, que é a participação do cidadão na execução de política, na execução e na fixação de política agrícola. E também quando o cidadão participa da elaboração do orçamento, nós falamos em orçamento participativo. Então, essa participação hoje é uma realidade. E a Constituição prevê vários instrumentos de participação, além desses exemplos que eu já mencionei, caberia mencionar, por exemplo, o direito à informação. O cidadão tem o direito de obter informações para defesa de direitos seus ou de interesse coletivo, o direito de denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas, que está previsto no artigo 74, parágrafo 2º, a gestão democrática que eu já mencionei da Seguridade Social, da saúde, do ensino, a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários são discutidos, está previsto no artigo 10. A participação do produtor e trabalhador rural no planejamento e execução da política agrícola, que está prevista no artigo 187. A colaboração da comunidade na proteção do patrimônio cultural. E isso tudo sem falar de inúmeras leis infraconstitucionais que prevêem a participação do cidadão, por exemplo, a lei de telecomunicações, as agências reguladoras, as leis das agências reguladoras em geral, prevêem a realização de audiências públicas, de consultas públicas. A lei de licitações prevê a participação do cidadão com o direito de impugnar, desde o edital da licitação, impugnar irregularidades. A lei de processo administrativo, que também prevê a participação.
E essa ideia de participação foi reforçada pela introdução do parágrafo 3º no artigo 7, no artigo 37 da Constituição, pela emenda constitucional 19, que prevê lei que venha disciplinar a participação do usuário na administração pública direta e indireta. Essa participação foi parcialmente disciplinada pela Lei de Acesso à Informação, né, que é a Lei 12.527. Então, essa previsão de participação do cidadão está dentro dessa ideia de democratização da administração pública e tem fundamento constitucional.